Você sabia que Emmanuel, mentor de Chico Xavier, teve um encontro com Jesus há 2000 anos pessoalmente? É o que ele conta para a gente nesse livro, psicografado pelo Chico. Conta em detalhes, com todos os seus sentimentos, com as sensações e vivências da época. Eu vou te contar melhor essa história. Sejam bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir. Eu me chamo Débora e por aqui nós conversamos a respeito da espiritualidade e tratamos a mediunidade com naturalidade, para que possamos melhor viver, através dos nossos relatos, meus e de outras pessoas, para que possamos tomar decisões e melhor viver. Bom, nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, que o nome dele é Há 2000 anos, psicografado pelo Chico, Emmanuel nos conta a sua história. Eu, pessoalmente, tenho muita confiança em tudo que vem do Chico e os livros dele me emocionam. Eu sinto como se eu estivesse vivenciando o que aqueles personagens vivem, porque a forma como o Chico traz e como ele consegue receber dos espíritos as informações vem com emoção, não apenas com palavras. Nós sentimos no nosso coração. E eu leio um livro desses do início até o final com muito respeito e abro meu coração para que eu possa sentir e aprender, porque o objetivo de trazer essas histórias, esses relatos, é o aprendizado, nada mais do que isso, para que a gente saiba conduzir melhor a nossa vida. Eu gostaria de comentar que na abertura desse livro, Emmanuel abre o seu coração e se coloca como uma pessoa comum, igual a todos nós. Ele não se coloca acima de nós. Ele era um senador romano muito importante nessa época. E ele tinha um grande poder político, econômico, inclusive espiritual, porque ele era respeitado sob todos os sentidos. Era uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, de coração nobre, de valores. E, porém, Emmanuel nos conta que justamente por ter o orgulho em relação a tudo isso que ele vivia, de posição social, de valores muito enraizados, ele se arrepende de não ter tido atitudes diferentes nessa época. Para a gente entender esse sentimento, essa tomada de decisão e esse arrependimento, a gente realmente precisa ler o livro de forma completa e de coração aberto. E Emmanuel nos conta que foi difícil e houve um amadurecimento lá no mundo espiritual até ele decidir trazer essa história. Até porque ele conta a história de outras pessoas e algo de muita responsabilidade, que é contar a passagem do mestre na Terra, contar como era essa passagem. A gente percebe que ele teve a ajuda de outros personagens para poder trazer essa história de forma completa, para que pudéssemos entender o ponto de vista de cada um deles em relação a Jesus. Então, realmente vale muito a pena ler. Neste livro, ele tem a história da filhinha dele, que tem um adoecimento meio sem explicações, não se sabe a razão, não tem cura. E várias pessoas trazem a sugestão de que ele procurasse o Mestre Jesus, né? Que ele teria a filha curada, porque ele fazia milagres, que ele trazia curas. E ele reluta, ele prefere não entrar em contato, não mudar suas diretrizes, porque havia um grande preconceito em relação aos pensamentos do carpinteiro. O carpinteiro, Jesus, pregava que não haveria necessidade de ter templos de adoração aos deuses, e sim atitudes humildes e caridosas. Em resumo, porque quem sou eu para resumir a história de Jesus? E em dado momento, ele pergunta para a filhinha dele: o que eu posso fazer para melhorar? Me pede qualquer coisa para que eu possa melhorar a tua vida. Ele coloca essa oferta para a filha dele. E ela responde: o que eu quero? Eu quero o profeta de Nazaré, eu quero Jesus. Porque ela já tinha ouvido falar a respeito de Jesus. A mãe dela, a mãe dela Lívia, quando ouve falar a respeito de Jesus, ela já ouve com muito respeito, e a serva dela de confiança conta dos encontros com Jesus. E não por acaso, recentemente, ela tinha assistido Jesus dizer que viessem as crianças até ele. E ele fez uma série de curas que tinham acabado de acontecer. Ele transforma até hoje o coração das pessoas.
A gente sabe que quando a gente tem uma transformação interior, a gente exterioriza e a gente acaba fazendo o nosso próprio milagre, ou seja, isso é ciência. Nós melhorando a nossa condição espiritual, nós melhoramos o nosso físico, os nossos relacionamentos, a nossa vida. Tudo nasce de dentro para fora. Inclusive um bebê, ele não é invisível e acaba crescendo dentro da barriga da mãe. A gente sabe que ele está ali, a gente não está vendo. E é do campo invisível. Ele é um ser, é um espírito que vai nascer. Então, nessa história, Emmanuel relata como foi o seu encontro com Jesus. E no capítulo 5, ele fala, o nome do capítulo, intitulado O Messias de Nazaré. Ele aceita a proposta de ir atrás de Jesus, como quem não quer nada, diz para a esposa dele, não, eu vou lá para ver se ele consegue fazer algo pela nossa filha. E aí ele relata assim, que nunca experimentaram uma sensação idêntica, senão num sonho memorável relatado para o amigo dele. Ele fala de uma vida passada, que ele lembrou de uma vida passada através de sonho. Começa a ter contato com a informação da reencarnação através de um sonho muito marcante que ele teve. E aí ele começa a entrar em situação de êxtase e ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele estava indo em direção, tentando descobrir onde estava Jesus e começa a ter essa sensação. E ele diz, recordava-se dos menores feitos de sua vida terrestre, afigurando-se-lhes haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas. Ele olha para o céu, olha para tudo e acha lindo. Ele começa a sentir uma sensação de bem-estar, de harmonia, de êxtase, né, como ele diz aqui. Sem saber como expressar admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi neste instante que, com o espírito como se estivesse sob império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Estava chegando alguém. Diante de seus olhos ansiosos, estacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus, ou seja, ele mesmo, não teve dificuldade de identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimento que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-se dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavrada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra sobre sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse idioma patrício, dando-lhes a inesquecível impressão de que a palavra era do espírito para espírito e de coração para coração. Aí Jesus disse, Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida para todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurassem publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Eu venho ao encontro do teu coração desfalecido.
E aí eu encerro a minha leitura aqui. Ela vai da conversa que Emmanuel, Públio Lentulus tem com Jesus, esse encontro maravilhoso e muito emocionante. Eu trouxe essa história porque para mim é muito importante. É o tipo de livro que vale a pena ler pelo menos uma vez por ano, porque a gente cresce um pouquinho. E eu te recomendo a leitura desse livro maravilhoso há 2000 anos. Tem outros pontos bem importantes que eu gostaria de abordar, mas vai ficar para um próximo vídeo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir. Até mais!